Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo onde eu vou dar continuidade a um vídeo que eu fiz anteriormente falando sobre as etapas da formação da autoestima de uma criança. A gente já sabe, né, que a nossa autoestima ela é formada desde os primórdios, né? Desde quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a nossa autoestima ela já está sendo formada. Então, no vídeo de ontem eu falei sobre algumas etapas essenciais para a formação da autoestima. Essas etapas são aceitação e afeto, elogios e encorajamento, autoexpressão, autonomia e responsabilidade, limites claros, respeito pelas diferenças, habilidades sociais, incentivo e aprendizado e aceitação dos erros. Então, esses tópicos eu já falei no vídeo anterior. Então, se você quiser, né, saber de uma forma mais abrangente, dá uma olhada lá, está escrito Autoestima Parte 1, formação da autoestima na concepção da palavra, né, assim, de como a gente começa a formar a nossa autoestima. E como estava ficando muito longo, eu fiz parte 1 e parte 2. Esse vídeo eu tô fazendo porque eu fui convidada por uma equipe de uma loja de roupa infantil para falar sobre autoestima e infelizmente a live não ficou salva. Então eu tô registrando aqui essas informações porque foi uma pesquisa que eu fiz, eu acho importante a gente salientar desses passos para que mais pessoas possam estar atentos, né, a como que acontece a formação da autoestima no adulto, né? Ela começa lá na infância. Então, é legal que a gente possa ajudar, né, as mamães de primeira viagem, né, ou as professoras, ou educadores, de forma geral, a estarem atentos a esses aspectos essenciais para a formação da autoestima. Um adulto com uma autoestima forte, ele é um adulto mais funcional, é uma pessoa que facilita as relações humanas. Então, é assim que a gente quer construir um mundo melhor, né, com pessoas mais bem resolvidas, mais amáveis. Então, é isso que eu espero poder contribuir aqui com os meus vídeos. Meu nome é Deise Cereja, eu sou psicóloga e falo sobre autoconhecimento, autoestima e eu tô aqui para contribuir, ok? Espero que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e que também deixe seu comentário que eu vou respondendo. Se tiver alguma dúvida, se eu puder contribuir, deixa seu comentário, a sua dúvida que eu respondo. Então vamos lá, dando continuidade às habilidades necessárias para o fortalecimento da autoestima. O próximo item é o desenvolvimento de habilidades, né? E quais são essas habilidades? Pode ser desde a prática de um esporte, né? Também pode ser todas as habilidades, né? Assim, coordenação motora fina, coordenação motora grossa. O que que é coordenação motora fina? Desenhar, montar quebra-cabeça, escrever, pintar, recortar, e motora grossa. São coisas que depende mais do corpo, né? Então, pular de uma perna só, pular corda, andar de bicicleta, chutar bola, né? A prática de esportes em geral, ela ajuda muito a coordenação, dançar, né? Fazer coreografia com as crianças. Então, todas as habilidades, né? Quando a criança começa a desenvolver as habilidades no dia a dia dela, incentivar, valorizar, elogiar, reconhecer, isso é muito importante, né? Para que a criança se sinta validada, se sinta capaz, né, de executar aquela tarefa com êxito, né, com resultado satisfatório. Então, essas são uma das. Então, vamos lá. Outra coisa também que é bem importante a gente ter clareza, né, para que a gente incentivando fazer a criança ficar com uma autoestima robusta,
termos comportamentos positivos, né? Nós, enquanto pais, somos modelo das nossas crianças. E não só pais, adultos em geral, né? Pais, educadores, professores, avós, tios, todo mundo que se relaciona com criança acaba sendo uma referência. Então, se eu tenho na minha conduta o cuidado de ser generoso, gentil, honesto, carinhoso, tenho empatia, demonstro respeito, sou cordial, cumpro com os compromissos, tenho boa disposição, sei ouvir, né? Então, conforme a gente vai tendo esse comportamento positivo, a criança tende a aprender do nosso exemplo, mais do que daquilo que a gente fala. Então, não adianta a gente falar, olha, não pode mentir, né? Falar para a criança, não pode mentir, então só tem que falar a verdade. Aí vem um vendedor lá, toca a tua campainha e você fala que a mãe não tá. Aí eu falo para a criança que não pode mentir, mas eu tô dando exemplo de que eu tô mentindo. Então, aí a gente entra em parafuso na cabeça da criança, né? Em que eu acredito? No que minha mãe fala ou no que ela faz? Então a gente tem que ter muita clareza que a criança, desde bem pequenininha, ela pesca as coisas no ar. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa conduta e por isso que filho ajuda a gente a ser um ser humano melhor, né? Porque a gente, às vezes, quer ter uma preguiça ali, quer deixar as coisas por fazer, mas é o exemplo, né? Como que eu posso falar para um filho ter um quarto organizado se a casa tá uma baderna, né? Então a gente também tem que dar esse exemplo, mesmo às vezes cansado, fazer o que precisa ser feito, né? Explicar que nem sempre a gente está afim, mas a obrigação chama e a gente precisa cumprir com a nossa responsabilidade. Ter uma comunicação aberta, gente, isso é fundamental. Poder saber que o teu filho confia em você porque você fala abertamente o que está acontecendo, sem rodeios. É lógico, adequando o linguajar, adequando a comunicação, coerente com aquilo que a criança tem a capacidade de entender. Mas procurar sempre ser assertivo na sua conversa, falar o que está acontecendo de verdade. Então, se o pai está aí passando por um problema financeiro, um desemprego, se a mãe está passando por um problema, é falar para a criança, ó, oh, papai está com problema, a mamãe está com problema, contar para ela, deixar ela se sentir incluída, né, dentro desse cenário, porque ela é pertencente, ela faz parte da família. Então, se você exclui, se você omite, a criança vai criando uma sensação de que as pessoas não falam tudo para ela, não tem uma clareza, não tem uma transparência no contato. Isso faz com que ela fique desconfiada, com que ela suspeite que estão mentindo para ela, que estão enganando, né, a enganando. E aí esse sentimento é muito ruim, né, da criança ter que ficar tentando descobrir o que está por trás, porque as pessoas não têm clareza, não têm transparência no diálogo. Isso é muito prejudicial para a autoestima da criança. Outro ponto muito importante é a atenção individual, né? Para quem tem mais de um filho, né, saber, ou numa sala de aula, por exemplo, né, saber que cada criança tem um canal de comunicação e cada criança requer um tipo de atenção. E criar momentos, né? Seja no momento da higiene, momento de cortar a unha, de dar um banho, de lavar o cabelinho. Então, a maneira como você se destina para aquela criança de uma maneira muito particular, respeitando ali a necessidade dela, né? Na hora de fazer uma oração, na hora de fazer uma leitura, saber destinar aquilo de uma maneira bem considerando o que a criança precisa e não fazendo de qualquer jeito ou do mesmo jeito para todos, né? Cada criança tem o seu linguar, a sua linguagem dela específica, né? Assim, a sua peculiaridade. Então a gente tem que respeitar isso individualmente. Ter um momentinho só da criança, sabe? Outra coisa é celebrar as conquistas dela. Toda criança
ao longo do seu desenvolvimento, ela apresenta conquistas, né? A capacidade de andar, de falar, de pedir o alimento que ela quer, de separar brinquedo, de ajudar nas tarefas de casa, de participar numa receita, né? Então, eu tô lá fazendo uma salada de fruta, incluir a criança, quando ela corta lá a fruta certinho, quando ela quebra um ovo, né? Assim, porque é difícil, gente, não pense que é fácil não, porque não é. Mas incentivar e valorizar, celebrar com ela cada vitória, né? É muito comum a criança, quando está praticando natação, assim, ela olha, né, para o pai, para a mãe, para que seja validada, né, a conquista dela. Então, ela quer ali aquele olhar de aprovação, ela fica buscando. Quando em festa infantil a gente vê muito isso, essas festas de Dia das Mães, Dia dos Pais, a criança tá ali, tem aquele monte de mãe, ela fica buscando a mãe dela, o pai dela. Aí quando ela vê, ela já dá tchau, né? Fica ali toda encantada. Por quê? Ela necessita dessa validação, né? De que a gente celebre as conquistas dela, de falar em público, né? De se apresentar, de estar ali, de fazer uma coreografia. Então, tudo merece essa celebração. Isso, quando a gente faz isso, a gente está ali colocando uma semente. Continuando a celebração das conquistas, né? Então, são várias as conquistas que a gente precisa estar atento ao desenvolvimento de cada habilidade das nossas crianças e o quanto que a gente celebra essas conquistas, né? O quanto que ela espera que a gente, a cada reconhecimento, a cada elogio, a cada palma, a cada vibração de alegria genuína, a gente está colocando ali uma sementinha para fortalecer a autoestima das nossas crianças. E por último, né, não menos importante, o desenvolvimento das habilidades, né, o quanto que qualquer habilidade, né, o quanto que a gente tem consciência das habilidades que a gente já detém conhecimento, né, desde noção espaço-temporal, nossa noção de espaço corporal, de coordenação motora, de ritmo, de música, musicalidade, inteligência emocional, né? Saber se colocar no lugar do outro, saber ouvir, saber se expressar, saber das nossas emoções, o quanto que a gente consegue expressar aquilo que a gente está sentindo, escrever poesia, a pintura artística, gente, uma infinidade de coisas. Tudo isso ajuda a transformar a autoestima das nossas crianças em algo positivo, algo valoroso, que vai guiar os passos delas para o resto da vida. É muito importante que a gente esteja atento a cada necessidade de cada criança que chega até nós, porque é só assim que a gente consegue fazer o mundo um lugar um pouco mais respeitoso e muito melhor para que a gente possa conviver com amorosidade, com aceitação, com respeito, com tolerância, com liberdade, para que a gente possa viver a nossa plenitude no nosso processo aí de crescimento e desenvolvimento. Então, um grande beijo a todos vocês, muito obrigada, né? E até o próximo vídeo.